Bom dia, alunos do terceiro ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. Como no ano passado eu gravei um vídeo para orientá-los sobre a realização dos PETs, esse ano o que acabou mudando é que agora a gente tem um PET por bimestre. O restante das atividades vão ser feitos por mim, a avaliação e também as aulas online que a gente vai proporcionar esse ano. Tá? Então, assim, como não mudou a questão dos PETs, né, ainda vai existir PET, eu vou adotar a mesma metodologia do ano passado de gravar um vídeo sobre o PET da semana 1 à semana 4. Tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha o que esse PET do terceiro ano ele cobra da gente. Tá? Provavelmente é um PET de revisão, né, do conteúdo do segundo ano. O tema: Brasil, a construção do Império, mudanças e permanência no Brasil com a chegada da família real e a crise do sistema colonial no Brasil. Aí tem um mapa mental sobre o assunto. Eu achava que deveria ter um texto explicativo, um resumo. Número 1. Observe o quadro abaixo. Grupos políticos no Brasil. Aí aqui tem o Partido Brasileiro, dominado por fazendeiros. O grupo é dividido entre conservadores e liberais. E o Partido Português, formado por militares e comerciantes. Ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil no pós-independência, podemos concluir que: letra A. Após a independência, houve grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política? Não, porque eles estão tudo dividido aqui, ó, grupo dividido, então não é centralização. B. Havia uma divergência de opinião entre os membros dos grupos políticos no Brasil em torno de seus projetos para o país, o que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial. Se eles estavam todos divididos aqui, então eles têm opiniões divergentes. Então, por enquanto, a letra B está correta. Letra C. O projeto federalista conseguiu agregar tanto os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses no Brasil. Não, eles estão separados, não tem agregação, não tem união. D. Os grupos liberais defendiam a descentralização política e administrativa no Brasil, por isso eram chamados de recolonizadores. Não, recolonizadores seriam justamente se eles defendessem a centralização, igual aqui o Partido Português. Então, não. Letra E. Entre os conservadores, a luta pela autonomia das províncias teve grande repercussão e por isso ficaram conhecidos como grupos descentralizadores. Não, o conservador ele é centralizador. Então, a resposta correta é a alternativa B. 2. No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Dom Pedro I da viagem que fizeram a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros descontentes com as atitudes do soberano e inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história como a Noite das Garrafadas e um dos motivos deflagradores da abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar: letra A. O desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves e restabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra. Não. B. Seus relacionamentos extraconjugais e a criação do projeto de lei que poria fim à escravidão, levando a economia brasileira ao colapso. Não. Dom Pedro I não defendeu o fim da escravidão. C. A forte oposição à Constituição de 1824. O aumento de impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários e as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional. Não teve aumento de imposto para os grandes latifundiários e muito menos medida protecionista para proteger a indústria nacional, já que ele fez acordo com a Inglaterra. D. A vontade de abdicar do trono em favor de seu filho Dom Pedro II, para em seguida rumar a Portugal e reconquistar a coroa portuguesa em poder de seu irmão Dom Miguel. Bom, ele não estava com vontade de abdicar do trono, né? Existia a questão dele querer a
colocar Dona Maria da Glória, que era filha dele, no trono, mas não era vontade de abdicar, né? Letra E. O autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição. Então, letra E. A letra E é verdade. Por essas razões que motivaram ele a abdicar. Porque ele era considerado muito autoritário, teve restrição à imprensa, ele fechou a Assembleia Nacional Constituinte e ele impôs a primeira Constituição. 3. As colônias de Portugal e de Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole na primeira metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos, devido ao fato de o Brasil ter adotado a monarquia como forma de governo, enquanto os outros países adotaram a república. Sobre o assunto, responda. Letra A. Por qual razão o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil independente? Bom, na realidade, os grupos, né, aqui no Brasil, o Partido Brasileiro, que se formou, né, ele temia que o Brasil, se ele não fizesse a independência com monarquia, e sim uma república, ele ia se dividir com a América Espanhola. Então, na intenção de unir o Brasil, do Brasil ser esse país continental e não um grupo de países separados, eles acharam melhor apoiar Dom Pedro I para que ele fizesse a monarquia aqui no Brasil. B. De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos no Brasil? Favoreceu a elite, né? Porque a elite, quem era mais rico, os grandes proprietários, temiam que o Brasil se fragmentasse sem ter a monarquia. Então, Dom Pedro I apoiou esses grupos. Acabou semana 1, semana 2. Brasil, a construção do Império, a economia no Brasil imperial. De novo, tem um mapa mental em vez de um texto. Número 1. A Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824 continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, o poder moderador. Seguindo as recomendações do jurista francês Benjamin Constant, a Constituição do Império introduziu um quarto poder, para além da clássica divisão entre executivo, legislativo e judiciário. A principal consequência da introdução do poder moderador na ordem política imperial foi: letra A. Permitir que o imperador servisse de árbitro dos conflitos entre liberais e conservadores, promovendo o revezamento das elites do poder. Que é o poder moderador dava o poder de Dom Pedro resolver qualquer questão. Então, letra A. B. Promover o desenvolvimento econômico ao dar ao imperador iniciativa em diversas áreas da política econômica. Não. E promoção de ferrovia e siderurgia, nem vê. C. Garantir a continuidade da escravidão até o final do Império, ao dar ao imperador poder de veto a todas as iniciativas legislativas com relação ao regime servil. Não. D. Concentrar enormes poderes repressivos na coroa, criando um regime semelhante aos regimes absolutos da Europa da Era Moderna. Também não. 2. Aí tem uma charge, a repórter aqui falando quais são os limites dos seus poderes, aí o Dom Pedro falando Deus talvez. A charge aponta para uma importante característica da Carta outorgada de 1824, qual seja a instituição do, letra A, voto universal, B, voto censitário, C, poder moderador, D, parlamentarismo às avessas, E, monarquia dual. Como a gente viu lá na questão anterior, é o poder moderador, então letra C. 3. Observe a representação de um monarca em seu trono empunhando o cetro real. Aí está aqui o Dom Pedro I com o cetro, né? Coroação de Dom Pedro I, Olhos sob tela de Jean-Baptiste Debré, de 1828.
Letra A. A partir da observação da imagem, o que é possível perceber a respeito do poder do monarca e da importância de uma cerimônia como essa para a legitimação desse poder? Aí aqui é um pouco pessoal, mas você pode ver pelo quadro ó, que tem toda uma pompa, uma tradição, né, um ritual, né? Aqui se vê alguém ajoelhado aqui na frente do imperador, todo mundo em pé, em posição de sentido, né, com certa relevância, e ele acaba sendo a figura central aqui, né? Todos olhando para ele, esse evento da coroação é todo para ele. Então isso mostra o poder dele, né? Um poder quase absoluto, não vou dizer que ele é absoluto, porque existe uma Constituição, né? Embora o poder moderador seja um absolutismo disfarçado, vamos dizer assim, né? Mas ele é a figura central, ele é o mais poderoso ali, tá? Chegamos à semana 3. Tema: Revolução Industrial, Desenvolvimento Tecnológico e Mudanças no Mundo do Trabalho. De novo tem aqui, falando sobre a Segunda Revolução Industrial, né, relações de trabalho. Número 1. As perspectivas de desenvolvimento econômico e progresso científico pareciam infinitas no princípio do século. As estradas de ferro se espalhavam por todo o mundo. O cientista italiano Guglielmo Marconi preparava-se para transmitir pela primeira vez sinais de rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o telefone e o cinema se popularizavam, mudando a face das cidades. O texto refere-se a um contexto de inovações tecnológicas propiciadas. Letra A. Pela Segunda Revolução Industrial, marcada pelo surgimento das primeiras fábricas, da utilização das máquinas a vapor e de matérias-primas como carvão e ferro. Não, porque isso aqui é da primeira revolução, não da segunda. Pela Revolução Agrária Europeia, marcada pela mecanização da produção agrícola e pela estruturação fundiária em pequenas e médias propriedades. Também não. Né? Do contexto de inovação tecnológica. C. Pelo período entre guerras, marcado pela expansão da economia industrial e pela disseminação do liberalismo como referência econômica entre as potências europeias. Também não. Letra D. Pela primeira Revolução Industrial, marcada pelo desenvolvimento industrial norte-americano e pela proliferação da produção de eletrodomésticos. Também não. A primeira Revolução Industrial não era os Estados Unidos, que estava no topo, era a Inglaterra, né? E essa proliferação de eletrodomésticos. Então, assim, por eliminação, a letra E tem que estar certa, né? Vamos lá. Pela segunda Revolução Industrial, marcada pela aplicação de descobertas científicas à produção, pela utilização da energia elétrica e o desenvolvimento de indústrias químicas. Então, a questão alternativa correta é a letra E. 2. No final do século XIX, deu-se a passagem do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo dos monopólios. Nesse período, situa-se a fase em que, para as grandes potências industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exportação de mercadorias. Essa é uma das explicações para letra A origem do imperialismo. Né? O imperialismo surgiu em decorrência disso, da livre concorrência, né, os monopólios. Então, letra A. B. Pioneirismo industrial britânico? Não. C. O surgimento dos bancos? Não. D. Eclosão da Guerra Fria? Também não. E letra E. A formação do mercado comum europeu também está errada. 3. A expansão imperialista pela África e Ásia teve consequências profundas que afetaram as economias, as instituições políticas e as culturas dessas sociedades. Cite algumas consequências dessa expansão imperialista. Bom, lá na África e na Ásia, a expansão imperialista trouxe que consequências para eles, já que eles foram dominados, né? Então, assim, prejudicou a economia deles, né? A questão política, eles eram dominados, né, por outras nações. A gente tem a noção que a África é um continente que tem muitos conflitos depois do imperialismo, porque as nações europeias exploraram a África e fizeram a divisão delas.
Quando elas vão embora, começa a surgir aqueles conflitos, né, entre governos, entre a população, porque ela foi explorada durante muitos anos. Isso também aconteceu com a Ásia, e aí culturalmente a gente vai ter um enfraquecimento desses povos e a exploração, né, da cultura europeia, porque os europeus praticaram o imperialismo, eles dominaram a África e a Ásia e prejudicaram a cultura, né, e o desenvolvimento daquelas sociedades. Bom, chegamos à semana 4, tema, tópico, expansão e guerra, a queda do Muro de Berlim, conflitos regionais no mundo atual. Aí tem aqui um mapa mental de novo, em vez de um texto. Tá lá, número 1. Sobre a importância e o significado políticos da queda do Muro de Berlim, assinale a afirmativa correta. Letra A. A queda do muro significou a extensão do socialismo para Berlim Ocidental? Não. Extensão não. Ele não ampliou nada. Então, letra A está errada. B. A queda do muro foi o primeiro momento no processo de unificação da Europa? A Europa não se unificou, né? Continuou com os países lá separados. C. A queda do muro ampliou o turismo na Alemanha Oriental? Também não. D. A queda do muro deu início ao processo de reunificação da Alemanha? Sim. Aí a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se uniram. Então, letra D. A crise política provocada pela queda do muro quase levou as duas Alemanhas à guerra? Não. Então, no número 1, a alternativa correta é a letra D. 2. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi a construção de um muro dentro da cidade de Berlim, na segunda metade do século XX. Essa barreira de concreto instituiu identidades que estabeleceram fronteiras políticas e culturais. Acerca deste acontecimento, é correto afirmar que, letra A, temor às influências comunistas da Berlim Oriental foi fator decisivo para a construção de uma barreira murada, instituindo territórios sob orientação políticos e ideológicos distintas. Não. Letra B, Plano Marshall, que consolidou a aliança entre americanos e soviéticos. Foi o principal responsável pela construção do Muro de Berlim em agosto de 1961. Também não. C. Trânsito livre entre Ocidente e Oriente berlinense no final dos anos 90. Promoveu mudanças na economia e no modelo de vida dos alemães orientais. Isso é verdade. Então, a letra C. D. Doutrina Truman por meio do discurso de respeito às liberdades políticas? Também não. Letra E. Queda do muro provocou uma migração da mão de obra especializada de artes cientistas e professores de Berlim Ocidental para Berlim Oriental. Não, é o contrário. 3. O socialismo real agora enfrentava não apenas seus próprios problemas sistêmicos insolúveis, mas também os de uma economia mundial mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. Com o colapso da União Soviética, a experiência do socialismo realmente existente chegou ao fim, pois mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, como na China, abandonaram a ideia original de uma economia única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada no Estado completamente coletivizado. A partir do trecho citado, aponte algumas consequências da queda do Muro de Berlim para as esquerdas do mundo. A consequência é a questão de que o socialismo lá da União Soviética ele acabou não dando certo, né? E isso vai influenciar o mundo todo, porque aquelas nações que tinham apoio da União Soviética para manter o socialismo, elas vão entrar em colapso, né? E aí o socialismo vai ser um regime que ele vai acabar enfraquecendo cada vez mais, e aí se situa que vai ter o fim da Guerra Fria, né? Com a predominância do sistema capitalista no mundo, tá bom? E deixa eu ver se tem mais. Não. Então, queria agradecer quem escutou até aqui. Espero que eu tenha ajudado. Tá bom? Obrigado. Até outro momento.